Boa noite. Estamos todos com o documento Funções atualizado aberto na página 9. Ok. E os demais não estão? Pouca gente se manifestando aí. Boa noite aí, gente. Okidoki. Então, nós agora estamos gravando com esse nosso amigo MI6. Aposentamos o Craig. O Craig não está sendo muito cooperativo ultimamente. Então, na versão atualizada do documento Funções, na página 9, nós vamos definir números reais, a partir de tudo aquilo que nós conversamos anteriormente. Então, na seção 9 da página 9, vocês têm ali menção a duas sequências de racionais, xn e yn. Entre elas, há um símbolozinho, que são 3 tracinhos horizontais. Aquilo é um símbolo de equivalência. Então, ali a gente lê a sequência xn de racionais é equivalente à sequência de racionais yn. O que significa dizer que essas sequências são equivalentes entre si? Isso ocorre se xn menos yn converge para zero. Então, sequências de racionais equivalentes entre si são aquelas em que a diferença entre elas converge para o racional zero. Estamos de acordo com essa definição? Ok. Tá. Então, obviamente, toda sequência é equivalente, toda sequência de racionais é equivalente a ela própria. Porque se vocês fizerem a diferença xn por xn, isso vai resultar na sequência constante zero, e toda sequência constante converge para a própria constante, então vai convergir para zero. Vamos ver alguns exemplos menos triviais. Então, exemplo 1. Nós temos a sequência xn igual a 1 sobre n, que nós já provamos que essa sequência converge para zero, e a sequência yn igual a 2 sobre n ao quadrado, que, por sinal, eu pedi para vocês provarem que ela converge para zero. Notem vocês que, além de elas convergirem para zero, a diferença entre elas também converge para zero. Então, xn menos yn, ou seja, 1 sobre n menos 2 sobre n ao quadrado, converge para zero. O que faz com que essas duas sequências xn e yn, apesar de diferentes entre si, sejam equivalentes. Estamos de acordo com o primeiro exemplo? Ok. Boa noite, Gabriel Damasceno. Ok. Gabriel Damasceno está digitando. Então, ok. Segundo exemplo. Xn igual a 1 sobre n, que nós já sabemos que converge para zero, e Zn igual a 5. Essa sequência Zn igual a 5 é um caso particular de sequência constante. E aí, se vocês fizerem diferença 1 sobre n menos 5, essa diferença vai convergir para menos 5 e não para zero. Consequentemente, no exemplo 2, nós estamos mostrando duas sequências de racionais não equivalentes entre si. Estamos de acordo com o segundo exemplo? Ok. Só um que se manifestou. Os demais? Tá bom. Ok. Agora vamos para um exemplo bem mais interessante, que a gente está até destacando ele, chamando de exemplo importante. Esse exemplo importante abre com uma sequência x
que é a mesma sequência de racionais que nós estudamos no nosso último encontro. x0 igual a 2 e x de n mais 1 igual a x de n mais 2 sobre x de n, tudo isso dividido por 2. A partir de x0 igual a 2, obtemos x1. Então, x1 é x0 mais 2 sobre x0, tudo isso dividido por 2. Como x0 é 2, isso vai resultar em x1 igual a 3 meios. A x2 se obtém a partir de x1. Como x1 é 3 meios, usando a mesma igualdade, nós temos x2 igual a 17 sobre 12, analogamente x3 igual a 577 sobre 408, e assim por diante. É exatamente a mesma sequência que nós estudamos no último encontro, para provar que essa sequência em especial, apesar de ser de Cauchy, não converge para qualquer racional L. Por quê? Nós provamos que para essa sequência convergir para algum racional L, seria necessário que esse L fosse tal que o seu quadrado fosse 2. Só que nenhum racional L tem quadrado 2, como a gente provou no último encontro. Agora, em seguida, nós temos uma sequência y, em que y de 0 igual a 5, e aí os demais termos yn são obtidos por uma fórmula recursiva que é idêntica à fórmula usada para a sequência x. Vejam lá, yn mais 1 é igual a yn mais 2 sobre yn, tudo isso dividido por 2. Como o y0 é 5, para obter o y1, nós temos 5 mais 2 sobre 5, tudo dividido por 2. Isso resulta no racional 27 sobre 10. Sendo o y1 27 sobre 10, para obter o y2, nós temos 27 sobre 10 mais 2 sobre 27 sobre 10, tudo isso dividido por 2, que resulta no racional 929 sobre 540. E assim por diante. Então, minha primeira pergunta: das duas sequências no x e y, se vocês se dão conta de que a fórmula usada em ambas é exatamente a mesma. Vocês concordam com isso ou não? Ok. Vamos ver os demais aí. Ok. Tá. Então, o que torna essas duas sequências diferentes entre si é justamente o primeiro termo. No caso da sequência x, o primeiro termo é x0, que é 2, e na sequência y, o primeiro termo, y0, é 5. Mas a fórmula recursiva para obter os termos é exatamente o mesmo. Aquele valor 5 é arbitrário, eu não tenho a mínima ideia do que isso quer dizer com valor arbitrário, Leandro. Nós escolhemos na sequência y0 igual a 5. Se você quer saber se é possível obter uma nova sequência z, em que a fórmula recursiva para z seja a mesma de x e de y, mas o z inicial seja um valor diferente de 2 ou de 5, sim, é possível obter uma sequência diferente usando essa mesma fórmula recursiva. Ok aí, Leandro? Ok. Mas aqui nós estamos ilustrando com apenas dois exemplos. Então nós temos uma sequência x que tem uma fórmula recursiva que permite obter o termo seguinte a partir do anterior. Uma vez que nós temos o primeiro termo x0, a gente obtém todos os demais. E analogamente para y. O professor pode repetir o que é uma fórmula recursiva? Eu não posso repetir o que é uma fórmula recursiva porque vocês nunca perguntaram isso para mim. Então não tem como eu repetir aquilo que eu nunca disse, Yuji. Concorda? Não, Yuji. Eu que toquei no assunto.
A gente vem usando essa expressão, fórmulas recursivas, desde que a gente começou a conversar. Que a gente deu uma definição recursiva para a fórmula. A gente, lá no início das nossas conversas, quando eu falei para vocês o que é uma fórmula na linguagem S, que é a linguagem de teoria de conjuntos, lá, desde aquela época, nós tínhamos exemplo de fórmulas recursivas. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo. O que é uma fórmula recursiva? O Gabriel está perguntando. Agora, o Yuji faz uma pergunta estranha. O senhor pode dizer o que é? Posso, mas eu acho que você gostaria de mais do que saber se eu posso dizer. Que tal, ao invés de saber se eu posso dizer, se eu dissesse o que é uma fórmula recursiva? Yuji, o que você acha? Yuji não está se manifestando. O áudio travou. E agora, está escutando melhor aí, Yuji? Ótimo. Então tá. Ok. Então o Yuji perdeu o comentário, não tem problema. Vamos lá. Eu vou dar uma visão intuitiva para você sobre o que é uma fórmula recursiva, porque a definição formal de fórmula recursiva exige conhecimentos bastante avançados a respeito de ordinais. E em momento algum eu defini para vocês o que é um ordinal. E nem faz sentido numa disciplina como essa a gente entrar nesse nível de detalhe. Mas eu vou dar uma visão intuitiva para vocês sobre o que é uma definição recursiva. Um exemplo bem conhecido, vocês convivem com definições recursivas desde muito tempo atrás. Vejam, por exemplo, a definição de fatorial que eu estou colocando na tela. O fatorial de zero, então, o fatorial de zero, por definição, é 1. E o fatorial, estou escrevendo aqui, de n mais 1 é n mais 1 vezes fatorial de n. Então, a definição de fatorial é essa que eu coloquei nas duas últimas linhas da tela. Fatorial de zero é 1 e fatorial de n mais 1 é n mais 1 vezes fatorial de n. Então, vejam só, se a gente quer responder quanto é o fatorial de 3, o fatorial de 3, pela definição de fatorial, é 3 vezes o fatorial de 2. Que daí, o fatorial de 3 é o caso em que n igual a 2. Então, o fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. Quanto que é o fatorial de 2? Usando a mesma definição, é 2 vezes o fatorial de 1. Quanto que é o fatorial de 1? É 1 vezes o fatorial de 0. Quanto que é o fatorial de 0? É 1. Logo, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que dá simplesmente 6. Então, essa definição é chamada de recursiva porque ela permite definir uma infinidade de fórmulas, uma infinidade de igualdades, a partir de uma quantia finita de símbolos. Então, vejam só, nós temos quantas ocorrências de símbolos na definição de fatorial? Nós temos a ocorrência dos símbolos 0 fatorial, igualdade, 1, abre parênteses, n, mais 1, fecha parênteses, fatorial. Então, nós temos quantas ocorrências de símbolos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, com 18 ocorrências de símbolos, nós conseguimos definir infinitas fórmulas. As infinitas fórmulas são quais? Fatorial de 0, fatorial de 1, fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 4, fatorial de 38, fatorial de 1 milhão e 2 mil. Ou seja, nós conseguimos definir fatoriais de uma infinidade de números naturais a partir de uma definição que faz uso de uma quantia finita de ocorrências de símbolos. Até aí tá ok, gente? Ok. Essa visão de definição recursiva que eu estou dando para vocês, ela está bem sem vergonha, tá? Porque a definição formal de fórmula recursiva exige o conceito de ordinal, como eu falei para vocês, mas não vamos entrar nesse nível de detalhe. Então, voltando ali ao nosso exemplo de sequências definidas recursivamente,
Notem vocês que com uma quantia finita de símbolos, quais símbolos? x0, igualdade, 2, x índice n mais 1, igualdade, abre parênteses, fecha parênteses, xn, repete o 2. Então, com essa quantia finita de símbolos, a gente consegue definir infinitos termos da sequência. Tá ok aí, gente? A ideia, uma outra maneira de perceber definições recursivas é que elas têm esse efeito dominó. Então, esse efeito dominó, o que é efeito dominó? Você faz uma fileira de peças de dominó em pé, uma atrás da outra, de modo que se você derrubar uma, as demais vão caindo em seguida. Então, as demais vão caindo em seguida é dado por aquela fórmula recursiva x de n mais 1 igual a x de n mais 2 sobre x de n, tudo isso dividido por 2. E o pontapé inicial, a primeira pedra que a gente derruba, é aquele x0. x0 igual a 2. Se x0 igual a 2, x1 igual a 3 meios. Se x1 é 3 meios, x2 é 17 sobre 12 e assim por diante. Analogamente para a sequência y. Fechou aí, gente? O binômio de Newton é um exemplo recursivo? Não. Não, Yuji. Aí que está. O binômio de Newton ele sempre envolve uma quantia finita de termos. E nós não estamos falando de quantias finitas de termos aqui, nós estamos falando de quantias infinitas. Porque uma sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos naturais. Então a gente precisa definir essa sequência para todos os naturais. Só que existe uma quantia infinita de naturais. No caso do binômio de Newton, não. Nós temos sempre uma quantia finita de termos. No entanto, para provar a fórmula que nos leva ao binômio de Newton, nós precisamos usar, sim, de um processo chamado indução, que é fortemente aparentado com essas definições recursivas. Mas, novamente, eu não posso dar tanto detalhe assim sobre isso. Aqui nas aulas, não. Eu posso fazer isso fora do horário de aula. Ok? Aí, Yuji? De onde vem o valor de x1? Na sequência ali, é só ler o que está escrito no exemplo, Gustavo Oliveira. X de n mais 1 é x de n mais 2 sobre x de n, tudo dividido por 2. Concorda, Gustavo? Então, agora considere o caso em que n é 0. Então, se o n for 0, você vai ter x de 0 mais 1. X de 0 mais 1 é x de 1. Então, o x de 1 é x de 0 mais 2 sobre x de 0, tudo dividido por 2. Concorda, Gustavo? Então, daí que vem. O x0 a gente já tem, o x0 é 2. Aí você obtém o... Exatamente. E, analogamente, para a sequência y. Só que na sequência y, apesar da fórmula recursiva para a sequência y ser a mesma da sequência x, essas sequências são diferentes entre si porque o primeiro termo da sequência, a primeira imagem da sequência, é diferente. Na sequência x, a primeira imagem é 2, na sequência y, a primeira imagem é 5. Por isso são sequências distintas entre si. Ok aí, Gustavo Oliveira? Esse MI6 enche a paciência com essas mensagens estranhas, tá? Gustavo, tranquilo aí? Tá. Então tá bom. Esse bot é fofo. Eu vou ver se eu tiro alguns dos privilégios dele, como isso aí fica mandando mensagenzinha aqui para vocês, tá? Mas enfim. Acho que deve haver um comando que faz ele parar de mandar no spam. Não, eu sei. Quando instalei esse negócio, eu já tinha cortado vários privilégios dele aqui nessa nossa área aqui de trabalho. Mas, pelo jeito, vou ter que cortar mais. Tá? Mas, então, voltando aqui. Agora, faço uma comparação entre a sequência x e y. Vejam só. Quanto que é x1 menos y1? X1 é 3 meios, enquanto que y1
é 27 sobre 10. Se a gente escrever essa diferença em notação decimal, isso corresponde x1 menos y1 a 1,2. Já x2 menos y2 nos dá uma diferença menor do que esse 1,2. Em notação decimal, 0,303. Isso são valores aproximados. Já x3 menos y3 dá uma imagem menor do que a anterior, 0,0272. Ou seja, à medida que a gente vai avançando esse xn menos yn, essas diferenças xn menos yn vão se aproximando cada vez mais de zero. Deu para pegar a ideia intuitiva aqui, gente? Ok. Então vejam só, eu não estou provando, isso aqui que eu estou colocando para vocês não é nenhuma prova de que a diferença entre essas sequências converge para zero. Isso aqui é só um argumento heurístico. Tá? A demonstração de que a diferença entre elas converge para zero dá um certo trabalho, não quero fazer isso com vocês nesse momento. Se a gente tiver tempo sobrando depois das discussões, no final do período letivo, a gente dá mais detalhes para vocês. Mas a ideia é que, sim, essas duas sequências, apesar de serem diferentes entre si, elas são equivalentes, no sentido de que a diferença entre elas converge para zero. Até aí, tranquilo? Ok. Tá. Agora vejam só. Dada uma sequência de racionais de Cauchy xn, um número real é a seguinte classe. É uma classe de sequências yn equivalentes a xn. Então, qual é a definição de número real? Um número real é simplesmente uma classe de sequências de Cauchy de racionais equivalentes a uma dada sequência de Cauchy de racionais. Dizemos que cada sequência, o que é uma classe? É interessante perguntar isso. Pois é. Então vamos ter que abrir um parênteses aqui. Pois é. Vamos ter que abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. Nós estamos aqui estudando teoria de conjuntos. E eu falei para vocês que todos os termos são conjuntos. Só que alguns de vocês notaram que certos termos na teoria eu estou chamando de classes. Tá? Então, novamente, eu vou ter que dar uma visão geral da coisa para vocês, mas a coisa é assim, ó. Essa teoria de conjuntos que nós estamos, que eu só dei alguns axiomas para vocês, essa teoria de conjuntos que eu só apresentei os primeiros axiomas dela, eu não dei todos os axiomas para vocês justamente porque não é o propósito. Mas é fortemente inspirado, esse sistema axiomático que eu apresentei para vocês, é fortemente inspirado num sistema axiomático chamado Zermelo-Fraenkel, que é uma teoria formal de conjuntos. Essa teoria de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, chamada abreviadamente de ZF, por causa dos criadores, dois alemães, ela admite uma série de variações. E uma dessas variações permite a existência de teoria de conjuntos com classes. O que são essas classes? Acontece que existe um axioma na teoria de conjuntos de Zermelo-Fraenkel chamado, estou escrevendo aqui para vocês, esquema de separação. Existe um axioma na teoria de Zermelo-Fraenkel que eu não mostrei para vocês. Novamente, eu posso falar sobre isso em horário fora das aulas, mas é um axioma chamado esquema de separação. Esse esquema de separação simplesmente diz o seguinte: se você quer definir um conjunto X cujos elementos satisfazem uma certa fórmula, você precisa dizer de onde você está tirando os elementos desse conjunto X. Ou seja, você precisa qualificar
os elementos desse conjunto X são termos T's que pertencem a um dado conjunto Y, tais que satisfazem essa fórmula. Sem esse esquema de separação, a teoria de conjuntos ela se torna inconsistente. Então, outra forma de ver isso é que na teoria de Zermelo-Fraenkel é impossível, exatamente, é aquele axioma que contorna o paradoxo de Russell. Exatamente isso, Gabriel Vieira. Então, uma das consequências desse esquema de separação é que ele proíbe, literalmente proíbe, a existência do conjunto de todos os conjuntos. Então, em Zermelo-Fraenkel, não é possível definir o conjunto de todos os conjuntos. Mas, em várias atividades da prática matemática, é extremamente útil a gente poder falar, em algum sentido, de uma coleção de todos os conjuntos. Ou de outras coisas, como, por exemplo, como que a gente vai falar sobre a coleção, o que quer que seja isso, de todas as sequências YN equivalentes a uma certa sequência XN. Acontece que, em Zermelo-Fraenkel, aquilo que vocês estão vendo na página 9, naquele parágrafo que começa com dada uma sequência racional de Cauchy XN, aquilo que vocês estão vendo na segunda linha desse parágrafo, que está escrito abre chave, sequências YN, tais que YN equivalente a XN, acontece que por conta do axioma, por conta do esquema de separação, é impossível definir essa coleção de sequências como um conjunto. A teoria de conjuntos de Zermelo-Fraenkel não permite definir o conjunto de todas essas sequências. Simplesmente não dá para fazer isso. Até aí está ok? Ok. No entanto, a prática matemática exige que as pessoas sejam capazes de falar, em algum sentido, de uma coleção de sequências que são assim assado. E como não pode ser um conjunto, porque o esquema de separação proíbe isso, não permite isso, então, nesse momento, a gente introduz um novo termo na teoria de conjuntos, chamado classe própria. Intuitivamente, classes são coleções muito grandes, maiores do que qualquer conjunto. Novamente, para dar os detalhes para vocês sobre isso, dá um trabalho danado. Eu precisaria fazer um curso com vocês de pelo menos uns 2 anos. 2 anos talvez seja exagero, mas pelo menos 1 ano, a gente se encontrando 3 vezes por semana, sem interrupções, durante 1 ano, para poder mostrar para vocês os detalhes disso daí. Isso daí está longe de ser uma matemática avançada, está bem longe de ser uma matemática avançada. Porque matemática avançada é algo realmente muito, muito além disso que eu estou falando para vocês. Mas eu falo para vocês classe das sequências justamente porque, no meu caso, eu sei que não é possível definir o conjunto de todas as sequências de Cauchy equivalentes a uma sequência dada. Então, se eu falasse para vocês conjunto de todas as sequências que são assim, assado, assado, eu estaria literalmente mentindo para vocês. Então, eu falo em classes. Para aqueles de vocês que quiserem saber mais detalhes, eu posso apontar a direção, como ver todos os detalhes disso daí. Tá? Então, tá ok aí, gente? Eu sei que não é uma resposta das mais satisfatórias, porque não estou dando os detalhes, mas é aquela coisa. É muito mais fácil ensinar assuntos avançados de matemática do que assuntos básicos. E o que a gente está estudando aqui são conceitos básicos. O axioma da escolha não entra na teoria de conjuntos de ZF. Então, André, uma das variações de ZF é uma teoria chamada ZFC. Tá, vou escrever aqui na tela só um minuto. ZFC. Essa variação de ZF, além dos axiomas de Zermelo-Fraenkel, tem esse axioma da escolha que você está mencionando. Tá?
E, aliás, o axioma da escolha também encontra várias aplicações importantíssimas, inclusive em física. Eu reparei que a base não é simples, como tendemos a pensar que é. Não, exatamente, e hoje. É muito mais fácil lecionar, por exemplo, equações diferenciais parciais com perturbações. Aí o camarada assume que os alunos sabem o básico, o que em geral não é o caso, mas assume que sabe o básico e toca o barco. E aqui não, aqui nós estamos dando uma introdução. Então eu preciso adaptar esses conceitos para vocês e não é fácil fazer essa adaptação. Tá? Mas então, voltando aqui, ó. Então, um número real é uma classe de sequências de racionais de Cauchy YN equivalentes a uma dada sequência de Cauchy de racionais XN. Eu já vou dar exemplo daqui a pouco. Dizemos que cada sequência XN dessa classe é um representante desse real. Vamos ver, uma classe na teoria dele substitui a existência de um conjunto universo. Leandro, o conceito de conjunto universo não tem nada a ver com classes, tá? É outra história. Vamos deixar para falar sobre essas coisas em outro momento, senão a gente vai falar só sobre conjuntos aqui, tá? Então, dizemos que cada sequência XN que pertence a essa classe é um representante do real. Se a sequência XN for convergente, esse real é um real racional. Se a sequência XN de Cauchy for não convergente, R é um real irracional. Então vamos dar um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Aparece ali, exemplo. O que é o número real raiz quadrada de 2? Porque vocês já sabem que raiz quadrada de 2 definitivamente não é um racional. Então, entre os racionais não existe qualquer número raiz quadrada de 2. O que é raiz quadrada de 2? Deve ser um L cujo quadrado é 2. Mas esse L entre os racionais não existe. Agora, graças a essa definição para números reais, agora sim a gente pode falar em o que é raiz quadrada de 2. Então vamos lá. O número real raiz quadrada de 2 é a classe das sequências de Cauchy de racionais equivalentes à sequência Xn do exemplo importante dado acima. Então, aquele exemplo importante dado acima, para vocês, foi justamente o mesmo exemplo que no último encontro a gente provou que se existisse limite racional para essa sequência, deveria ser um racional cujo quadrado é 2. Mas esse racional não existe, como a gente provou. Então a gente trabalha então com classes de equivalência de sequências de Cauchy de racionais. Então, um dos termos que pertence a essa classe é o real raiz de 2. É a sequência YN do mesmo exemplo importante. Então, uma pergunta que algum de vocês fez agora há pouco, se a gente quisesse criar uma outra sequência Z, onde a fórmula recursiva para Z fosse a mesma das sequências X e Y do exemplo importante, mas o Z0 não fosse nem 2 nem 5, mas 38, nós obteríamos uma outra sequência equivalente a cada uma dessas. E é um representante, essa nova sequência também é um representante do real raiz quadrada de 2. Moral da história. Se nós temos uma classe de sequências de Cauchy de racionais, onde todas essas sequências de Cauchy são não convergentes, essa classe é um real irracional. Agora, se forem sequências de Cauchy convergentes, esse real é chamado de real racional. Tá ok aí, gente? Vamos ver. Ok. Tá bom. Então, a gente denota o corpo
dos reais por essa letra R maiúsculo. Tá? Então, no corpo R dos números reais, toda sequência de Cauchy é convergente. Isso é importante, porque quando a gente estava brincando com as sequências de racionais, a gente tem lá o teorema que toda sequência convergente é de Cauchy, mas a recíproca não é verdadeira. A recíproca não é teorema. Então, se a sequência é de Cauchy, isso não implica que ela é convergente. Agora, com essa definição de reais, aí essa situação muda completamente. Então, entre os reais, toda sequência de reais que for de Cauchy é convergente. Se for convergente, é de Cauchy. Então, entre os reais, ser convergente e ser de Cauchy são sinônimos, coisa que não é verdade entre os racionais. Estamos de acordo aí, gente? Vamos ver. Ok. Tá. Ok. Então, se os reais R e S têm... Estou lendo o documento ali. Se os reais R e S têm, respectivamente, representantes xn e yn, então como que a gente opera com esses números reais? Então, quanto que é a adição de R com S? Então, a gente faz uma estratégia parecida com aquela que a gente fez quando construiu os racionais, quando construiu os inteiros. Como é que a gente somava inteiros? A gente aprendeu a somar os representantes dos inteiros, que eram pares ordenados de naturais. Como é que a gente somava racionais? A gente somava representantes de racionais, que eram pares ordenados de inteiros. Como é que a gente soma reais? A gente soma os representantes desses reais, que são sequências de racionais, sequências de Cauchy de racionais. Então, continuando a leitura, se os reais R e S têm, respectivamente, representantes xn e yn, então R mais S é um real com representante xn mais yn. E R vezes S é um real com representante xn vezes yn. Só isso. Estamos de acordo aí com as operações de adição e multiplicação entre reais? Ok. E aí, sai como consequência disso, só não vou sugerir para vocês fazerem prova disso, porque essa prova realmente dá um trabalho enorme, mas é possível provar, sim, que a adição de reais é comutativa, tem elemento neutro, tem elemento simétrico, é associativa, a multiplicação é comutativa, associativa, tem elemento neutro, elemento simétrico, desde que o real seja diferente de zero. Nós temos distributividade, todas aquelas propriedades que vocês já conhecem. Só que nós temos uma novidade entre os reais, que os racionais... A novidade algébrica, porque para vocês, cada vez que a gente faz domínio para outro, quando a gente passou dos naturais inteiros, uma novidade que os inteiros admitem simétrico aditivo nisso. Quando a gente passou dos inteiros para os racionais, racionais têm uma propriedade de existência de multiplicativo, desde que seja diferente de zero. A novidade algébrica que os reais estão introduzindo. A grande novidade aqui é o fato de que entre os reais, a sequência de Cauchy é convergente. Essa é uma propriedade que os racionais não têm, uma propriedade algébrica dos reais que os racionais não têm. Entre os racionais, entre as sequências de racionais, nem toda sequência de Cauchy é convergente. E os exemplos, aqueles que a gente já conversou ali no exemplo importante. Agora, então, está clara a diferença entre reais e racionais? A diferença é essa propriedade algébrica, que eu acabei de falar. Ok. Então tá bom. Então, olha só. Entre os números reais, há uma relação de ordem menor ou igual.
Então, o que significa dizer R menor ou igual a S? Significa que R menos S é menor ou igual a zero. Lembrando que esse R menos S é a soma de R com o simétrico aditivo de S, usualmente denotado por menos S. E aí, S maior ou igual a R significa R menor ou igual a S. R menor do que S significa que R é menor ou igual a S e R diferente de S. S maior do que R significa que R é menor do que S. Estamos de acordo com essas desigualdades aí, gente? Ok. Vamos ver mais ok. Então tá bom. Então, agora que finalmente sabemos o que são conjuntos, o que são naturais, o que são inteiros, racionais e reais, agora a gente pode finalmente começar a falar sobre o assunto o assunto principal da ementa dessa disciplina de vocês, que são as funções reais. Então, nós temos ali a subseção 9.1, funções reais. Nosso principal propósito, então veja só, eu não estou colocando como nosso único propósito, nosso principal. Nosso principal propósito de agora em diante é o estudo das funções f com domínio x e contradomínio y, tais que ambos, domínio x e contradomínio y, são subconjuntos de R, onde R denota o corpo dos reais. Tá? Então, esse é o nosso principal propósito. Um propósito secundário, que eu não estou mencionando aqui, é que em algum momento nós seremos obrigados, na escolha, a estudar um pouco sobre funções complexas, ou seja, funções definidas sobre os complexos. Aí, em algum momento, nós vamos ter que definir o conceito de número complexo a partir do conceito de número real. Mas isso a gente faz depois, quando for necessário. Tá? Depois eu tenho que dizer para vocês por que é necessário. Tem mais essa ainda. Mas então, o nosso principal propósito nesse momento é o estudo dessas funções f de x e y, onde ambos x e y são subconjuntos de R, o conjunto dos reais. Qualquer função cujo domínio é subconjunto de R é dita uma função real. Está claro o objeto de estudo de agora em diante? Domínio ou codomínio? Ah, André Ramos, é aquilo que está escrito ali. Ó, essa pergunta do André é importante. Esse termo, função real, é usado para funções f de x e y, onde o codomínio y é subconjunto do conjunto dos reais. Então, o termo função real se refere às funções cujas imagens são números reais. Ok aí, André? Ok. Então tá. Exemplos. Então vamos ao primeiro exemplo. Nosso exemplo 1 é uma função f de R em R, ou seja, o domínio é o conjunto dos reais, o contradomínio é o conjunto dos reais, tal que f de x é igual a x, função identidade. Tá? Essa função é muito importante, ela encontra várias aplicações. A gente vai mostrar algumas dessas aplicações dela. É chamada função identidade. Ela tem esse nome, função identidade, porque a cada elemento do domínio, a cada elemento x do domínio, corresponde como imagem f de x, o próprio x. Daí esse nome, função identidade. Seria bastante recomendável vocês provarem que esse exemplo 1, de fato, é uma função, com domínio R contra domínio R. Ou seja, é uma relação com domínio R contra domínio R, portanto, é um conjunto de R cartesiano R, e, além disso, para todo elemento do domínio corresponde uma e apenas uma imagem, que é a definição de função com domínios e contradomínio dados. Tá? Observar o seguinte, ainda no exemplo 1, observar que essa função f pode ser denotada dessa forma. Um conjunto de pares ordenados x, y pertencentes a R cartesiano R, tais que y igual a x. Ou seja, um conjunto de pares ordenados x, y, em que a segunda entrada é idêntica à primeira. Alternativamente, a gente pode denotar de outra forma, como aparece ali.
F igual ao conjunto dos pares ordenados XX, tais que X pertence ao conjunto dos reais. Estamos de acordo com esse exemplo 1 de função? De função real. Ok. Ok. Então fica a dica para vocês aí provarem que esse item 1 de fato é uma função com domínio R e contradomínio R. Outra coisa, eu estou enfatizando com vocês, isso é extremamente importante. Toda função, não importa qual seja a função, do ponto de vista de teoria de conjuntos, toda função é um conjunto de pares ordenados. Isso é imprescindível vocês lembrarem. Professor, quais são as ferramentas necessárias para essa prova? Para a prova de que esse F do exemplo 1 é uma função? É isso, André? Ora, o conceito de função. Eu dei para vocês. Eu fiz o conceito de função como um caso bem... O que foi pedido, André? É só ver o que eu estou pedindo aqui para vocês. Veja que essa atividade que eu estou pedindo não é avaliativa. As atividades avaliativas são somente aquelas que estão por escrito. Isso aqui é só uma sugestão. Mas o que foi pedido aqui é provar que isso é uma função. Se é para provar que isso é uma função, você vai usar o quê? O conceito de função. Simples assim. Ok. Exemplo 2. Sejam C um número real e G de R em R, uma função, tal que G de X igual a C. Então, vejam só, no exemplo 2, esse exemplo 2 não é um único exemplo. É uma classe de exemplos. Para cada constante C real, nós temos uma função diferente. Por exemplo, se esse C real é raiz de 2, nós temos uma função G, tal que G de X igual a raiz de 2 para todo X do domínio. Se esse C for 38, nós temos uma função G de X igual a 38 para todo X do domínio. Para cada constante C real, nós temos uma função constante diferente. Então, observar que essa função G é o conjunto de pares ordenados X, C, que X pertence ao conjunto dos reais. Notem vocês que o C já foi dado ali como um número real anteriormente. Então, esse é o célebre exemplo de função constante. Estamos de acordo com os dois primeiros exemplos de funções reais? Vamos ver. Ok. Então tá bom. Daí, exemplo 3. No exemplo 3, nós temos uma função h com domínio nos reais e contradomínio nos reais, tal que h de x é igual a nx elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais etc., até a 3x ao cubo mais a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0. Onde esses coeficientes A0, A1, A2 até a n são números reais e esse n é uma cópia do número natural entre os reais. A função h é conhecida como função polinomial. O grau dessa função polinomial h é n se a n for diferente do real zero. Tá? Então, gente, isso daqui nós temos uma... Eu estou mostrando para vocês nesse exemplo 3 uma notação usual para funções polinomiais de grau n. Então, para ilustrar exemplos de funções polinomiais, que vem daí os exemplos 4 e 5. Vejam o exemplo 4. A função identidade é uma função polinomial. A definição de função polinomial, Andy. Então, a definição de função polinomial exige uma boa bagagem, muito boa, de álgebra linear. Então, quem definiu pela primeira vez o conceito de função polinomial foi van der Waerden, também alemão. Estou escrevendo o nome aqui. No livro dele de Álgebra Moderna, no original alemão,
Então, nessa obra dele, que foi introduzido pela primeira vez na história, o conceito de função polinomial, e é um conceito que é usado até hoje. Tá? Só que, historicamente, a maioria das pessoas perdeu de vista essa fonte. Tá? Então, na obra de Van der Waals, o conceito de função polinomial uma função polinomial é definida como um certo vetor num espaço vetorial de dimensão finita. Novamente, os detalhes eu vou ter que deixar de lado para vocês. Então, infelizmente, nesse exemplo 3, Andy, eu só estou colocando uma notação usual para a função polinomial. Essa notação, veja o que ela está fazendo ali. Nós temos aquele AN vezes x elevado a n. Ora, o que é aquele AN? Aquele AN, pelo que está escrito no item 3, é um número real. O que é aquele x? Aquele x é um elemento do domínio da função h. Portanto, é um número real. O que é esse x elevado a n? É esse número real vezes ele mesmo, com n ocorrências dele. Exemplo, x à quarta é x vezes x vezes x vezes x. Até aí tá ok, Andy? Então, isso significa, bem, como eu falei para vocês, aquela multiplicação entre números reais é associativa. Então, vocês podem fazer essa multiplicação do AN vezes x, vezes x, vezes x, com n ocorrências de x, sem se preocupar com parênteses, ou seja, qual é a primeira operação que você vai fazer. Aí, obtido esse número real, você vai somar com o próximo número real, que é aquele AN-1 vezes x elevado a n-1 e assim por diante. Ou seja, nós estamos usando somente as duas operações entre números reais, adição e multiplicação, e a partir disso estamos mostrando uma notação usual para a função polinomial. Infelizmente, não é a definição de função polinomial, porque ela demanda pré-requisitos de álgebra linear que vocês não têm aqui. Ok aí, Andy? Ok. Então tá bom. Agora veja o exemplo 4. A função identidade é uma função polinomial de grau 1. É fácil ver isso. É o caso em que A0, o coeficiente A0 na polinomial é 0, A1 é 1, e não há qualquer AN com N maior do que 1, diferente de 0. Então a função identidade, que é f de x igual a x, é uma polinomial de grau 1. Estamos de acordo com o exemplo 4? Ok. Tá. Notem vocês que, apesar de eu não ter escrito aqui, toda função constante é uma função polinomial. Uma função constante é aquela polinomial em que A0 é a constante e os demais AN são todos zero. Então, uma função constante é uma polinomial de grau 0. Eu não escrevi isso, mas estou falando para vocês aí. Tá ok aí, gente? Ver. Ok, tá. Então tá bom. Ó, todas essas informações são importantes, a gente vai usar tudo isso. Eu só coloco aqui para vocês informações de relevância para o trabalho de vocês. Exemplo 5. No exemplo 5, nós temos uma função i com domínio nos reais, contra domínio nos reais, tal que i de x igual a 4x menos 2x à quarta mais raiz quadrada de 2. Isso é um exemplo de uma função polinomial de grau 4. Por que ela é uma polinomial de grau 4? Porque ela é um caso particular da função polinomial h no item 3, em que A0 é raiz de 2, A0 é o termo independente. Então, A0 é raiz de 2, A1, que é aquele que multiplica por x, é 4, A2, aquele que multiplica por x ao quadrado, é 0, A3, aquele que multiplica por x ao cubo, é 0, A4, aquele que multiplica por x à quarta, é menos 2, e AN, para qualquer n maior do que 4,
é zero. Então, nós temos uma polinomial de grau 4 nessa função i. Estamos de acordo? Ok. Ok. Então, gente, essas funções, essas primeiras funções que eu dei aqui para vocês, a função identidade, função constante, no caso mais geral, funções polinomiais, essas funções polinomiais são de extrema importância. Eu já vou adiantar para vocês. Graças a essas funções polinomiais, nós vamos poder usar ferramentas de cálculo diferencial integral para definir as funções circulares, seno e cosseno. A hora que definirmos seno e cosseno, as demais circulares a gente consegue definir sem dificuldade, porque tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno, aquela coisa toda. Mas o ponto de partida é definir seno e cosseno para as funções circulares. E a gente vai usar, para definir essas funções circulares, esse conceito de função polinomial. Eu não estou dizendo, e nem é o caso, que funções circulares são polinomiais. Não são, de forma alguma. Mas a gente pode usar, sim, essas polinomiais para definir o que são essas funções circulares. Ok aí, gente? Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que termina esse negócio aqui. Stop recording. Eu já vejo o que vocês estão escrevendo aí. Só um minuto.